I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I'll be fucked up if you can't be right. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Basicamente, na primeira aula eu te falei sobre as 15 técnicas essenciais que você precisa ter para ser aprovado na prova do Enem. E essas técnicas são o básico do básico. E de certa forma não vão valer de nada se você se concentrar apenas nessa parte teórica. Por isso, eu vou te passar tudo absolutamente pronto aqui nessa aula. Vou te mostrar onde você vai fazer as questões do Enem, onde você vai corrigir a sua redação, onde você vai manter a sua concentração para a prova e, sobretudo, como você vai conseguir ser aprovado de forma rápida e prática nesses últimos 15 dias para o Enem. Antes, te adianto novamente que todo o material que eu te mostrar aqui nessa aula vai estar nos nossos grupos de WhatsApp em PDF. Então clique agora no link que está abaixo desse vídeo e entre para os grupos. E agora, vamos para o episódio. Vamos lá, galera, agora eu vou te mostrar um super cronograma de redações que eu vou te passar de maneira gratuita para a prova do Enem. Presta atenção, olha só. Esse cronograma a gente se baseou ele de acordo com o método 915, em que ele tem 4 passos para você alcançar 900 pontos em 15 dias para o Enem. Olha só, a primeira etapa é justamente para você analisar a sua faixa de nota e você definir um planejamento de acordo com ela. Por exemplo, se você é a pessoa que hoje em dia tira mais de 900 pontos, mas demora mais de 2 horas para fazer seu texto, a sua estratégia é só diminuir o tempo, só cronometrar o tempo de acordo com que você utiliza a nossa fórmula de redação. Mas se você for a pessoa, por exemplo, que está tirando 500 pontos na sua redação, demorando aí 2 dias, 3 dias para fazer seu texto, você precisa ter um trabalho ali mais específico, mais agudo ali na fórmula de redação, tá? Então é necessário que você defina um pouco da sua estratégia. E daqui a pouco eu vou te mostrar como é que essa estratégia se dá de maneira mais específica, tá? O segundo ponto, obviamente, é quando você utiliza a nossa fórmula nota 1000 de redação para você escrever os seus textos, tá? Você precisa escrever no mínimo 2 temas de redação. Eu te passei aqui 3 temas de redação, mas você precisa escrever no mínimo 2. Se você escrever os 3, ótimo, melhor ainda, tá? Porque utilizando a nossa fórmula nota 1000, escrevendo os textos que eu te passei, você vai saber exatamente como é que você vai utilizar essa fórmula lá no dia da prova, lá no dia do Enem. Não há necessidade nesse momento de você sair escrevendo uns 20 temas de redação. Você só vai perder tempo com isso, tá? A terceira etapa é basicamente você corrigir as suas redações, né? De acordo com as exemplificações que a gente vai passar para você. Porque aí você vê exatamente onde você errou na redação do Enem. Você identifica cada buraco dentro do seu texto. E por fim, é você utilizar essa mesma fórmula de redação nesses temas que eu vou passar para você. Você não inventar aqui nesses temas finais, você não modificar a fórmula, você utilizar a fórmula exatamente como ela é. E também eu te passei aqui um cronograma. Ou seja, desse lado aqui esquerdo estão os dias de entrega desses temas e aqui são os temas. Eu separei aqui 3 eixos temáticos para você. Um tema que eu boto muito fé nele é justamente um tema sobre educação, que é a importância do ensino profissionalizante no Brasil. Esse tema aqui eu tenho absoluta certeza que vai cair alguma questão no Enem sobre isso, tá? Outro eixo temático que eu separei aqui para você é o eixo temático da saúde, que tem um tema da obesidade infantil na contemporaneidade. Basicamente é como você combate essa obesidade infantil na contemporaneidade. A gente tá te passando esses diferentes eixos temáticos aqui para você utilizar e para você modificar a fórmula de redação com diferentes tipos de temas para você não se lascar no dia lá do Enem. E por fim, o último eixo temático que eu tô te passando aqui é sobre a inclusão social, né? Que eu tô falando sobre inclusão da pessoa autista no Brasil. Como é que a gente pode incluir essa pessoa autista no nosso país? E aqui, olha só, desse lado direito aqui, você vai colocar a nota que você tirou em cada redação e, sobretudo, o tempo que você demorou a fazer seu texto, tá? É muito importante, olha só, anota isso. É muito importante que nessa reta final você cronometre cada redação que você fizer. Lá na prova do Enem já é um cronômetro. Você precisa fazer 90 questões e ainda fazer a redação. Se você não souber lidar com essa pressão desde agora, você vai se lascar para a prova do Enem. E aqui na parte direita, né, é sobre o que você precisa melhorar.
Você vai anotar os pontos principais da correção que você tiver aqui nessa parte direita. Não é anotar tudo ali da correção, não. É anotar os pontos principais para quando você estiver fazendo redação, você puder olhar ali nessa partezinha e relembrar aquilo que você teve mais dificuldade, tá? E o principal, obviamente, é a fórmula de redação. Você não vai fazer essa redação, você não vai fazer sistemas de redações com conhecimento da sua cabeça, não. A gente aqui do repertório vai te passar tudo da maneira mais dinâmica, da maneira mais rápida, da maneira mais estratégica possível, tá? E a maneira mais rápida, estratégica e dinâmica possível para você escrever sua redação e, sobretudo, para você alcançar mais de 900 pontos em 15 dias por Enem é justamente utilizando uma fórmula de redação para isso, tá? E eu sei, você deve estar pensando nesse momento, tipo assim, Marcos, mas espera aí, velho, eu vou utilizar a mesma fórmula que outros estudantes utilizaram, eu vou utilizar a mesma coisa que outras pessoas utilizaram, isso não é plágio no Enem? E aí eu falo para você, futuro calouro, não é plágio você utilizar a fórmula do Enem. Não existe nada no edital do Enem que identifique uma fórmula de redação, uma estrutura pronta. Não existe esse mecanismo no edital do Enem, não existe esse tipo de punição na prova do Enem, tá? É plágio quando você copia o trecho da coletânea, né? Tem aquela coletânea com os textos motivadores. Vamos supor que você copia 2 linhas lá dos textos motivadores. Isso sim é plágio. Você não pode copiar de jeito nenhum os textos motivadores da coletânea, tá? Mas quando você utiliza uma estrutura pronta, não é plágio. Isso é a melhor estratégia para você utilizar na redação do Enem. Inclusive, essa estratégia não é a primeira vez que a gente está passando aqui e você não é o primeiro vestibulando que vai utilizar ela. Eu vou te passar aqui agora para você ver o tanto de pré-vestibulantes que utilizaram essa estratégia no Enem e tiraram mais de 900 pontos na redação do Enem. O tanto de vestibulando que veio falando pra gente que utilizou essa fórmula de redação no Enem e conseguiu alcançar mais de 900 pontos dentro do seu texto. O tanto de vestibulando que falou que utilizou, pegou essa fórmula 1 dia, 2 dias antes do Enem, utilizou ela ali num tema e chegou na prova do Enem, utilizou ela novamente e tirou mais de 900 pontos. O tanto de pessoas nos agradecendo por a gente ter criado esse método que você consegue aprender tudo da maneira mais rápida e prática possível na redação do Enem. É muita coisa, é muita gente que utilizou essa fórmula de redação e conseguiu alcançar mais de 900 pontos. E você vai utilizar a mesma estratégia e também alcançar mais de 900 pontos no Enem. Mas se liga só a parte das questões que também é fundamental para você ser aprovado em 15 dias por Enem. Presta atenção nisso que a gente fez. A gente separou aqui as questões por ordem de dificuldade. Ou seja, você não vai fazer as questões mais difíceis do Enem, você vai se concentrar naquelas questões que são fáceis, naquelas questões que são médias. Porque presta atenção, na prova de linguagens e na prova de humanas tem mais ou menos ali 30 questões que você resolve apenas com interpretação de texto. Apenas tendo decorado todas as palavras-chave da questão, apenas tendo um leve norte sobre aquilo que é o conteúdo em si. Na prova de exatas, por sua vez, tem mais ou menos ali 15 questões. Olha só, se concentra nisso que eu tô falando. Tem mais ou menos 15 questões que você resolve sem ter conhecimento nenhum sobre elas. Conhecimento nenhum sobre o conteúdo. Mais ou menos tem outras 15 questões que você resolve tendo um pouquinho de conhecimento sobre aquilo que está sendo pedido. E outras 15 questões é muito difícil, você não vai resolver de jeito nenhum. Mas o que eu vou te passar aqui e o que você precisa se concentrar nesse momento são justamente essas 15 questões fáceis. Em outro momento, quando você realmente destinar ali um tempo do seu dia, um tempo curto do seu dia para estudar esse conteúdo, você vai conseguir acertar essas outras 15 questões que a prova do Enem cobra isso aqui do conteúdo. Se liga só nessas questões de razão e proporção. Eu te garanto que você resolve essas questões aqui, ó, essa questão fácil, essa outra questão fácil aqui, essas outras questões apenas com lógica dedutiva, apenas analisando ali o contexto da questão, analisando essas alternativas, que são apenas números e que você sabe que quando uma questão ela trata só apenas sobre números, você já pode ali descartar no primeiro momento a alternativa letra A e a alternativa letra E, E aí você analisa as outras questões. Metade das questões do Enem tem apenas números ali nas alternativas. Futuro calouro, todas as questões do Enem, elas mostram um monte de dicas, um monte de atalhos pra gente resolver a questão. Olha só essa questão 3, por exemplo, Você pega, por exemplo, o enunciado da questão aqui.
que ela está pedindo medidas do comprimento de largura de terrenos, respectivamente em centímetros. Aí você analisa o texto da questão e basicamente você precisa fazer uma continha de razão e proporção para resolver ela, uma continha extremamente simples. E todas as questões do Enem estão todas com essa lógica. E vamos supor, por exemplo, que você travou numa questão fácil, né? Você está aqui no Enem de 2013 e você não consegue resolver essa questão de jeito nenhum. O que a gente fez? A gente separou aqui a resolução de cada questão do Enem para você. A gente separou aqui de maneira intuitiva, tudo pronto para você. Todas as resoluções extremamente detalhadas. Putz, Marcos, travei aqui na questão 1. Olha só, a gente separou aqui a resolução em texto e sobretudo a resolução em vídeo, que é o que faz mais diferença. Porque você vendo ali a resolução em vídeo, praticamente você estuda o conteúdo. Porque o professor aqui na resolução em vídeo, para explicar essa resolução, ele vai voltar no conteúdo de explicar aqui uns conceitos fundamentais e definir a resposta. Então, ao invés de você ir lá estudar o conteúdo lá atrás, você simplesmente tenta fazer a questão, olha a resolução dela em texto, olha a resolução dela em vídeo e você vai ver que você vai aprender muito mais se nesse período de 15 dias por Enem você estivesse focando em conteúdo, você estivesse focando em vídeo aula aleatória, você estivesse focando em conteúdo. E olha só, e tá tudo absolutamente pronto. A gente deixou tudo absolutamente pronto para você. Todas as questões de maneira extremamente detalhada. E não apenas isso. Pega, por exemplo, um conteúdo de história, por exemplo, a gente deixou as partes principais, o resumo principal desse conteúdo, todas as palavras-chave, todos os pontos principais para o Enem. Por exemplo, em sistema colonial, o Enem cobra a catequese dos índios, tráfico negreiro, economia durante a colonização. Não é qualquer tipo de conteúdo que você vai estudar. Você vai estudar o conteúdo específico do Enem. E quando você chegar nas questões, vai estar tudo extremamente detalhado para você. Tudo extremamente detalhado, tudo extremamente pronto. E você lembra que na primeira aula eu te passei um checklist de conteúdos que são aqueles conteúdos mais fáceis e sobretudo que tem maior frequência no Enem? Você não vai fazer qualquer tipo de questão. Você vai voltar, eu te falei para você anotar aquele checklist. Você vai voltar naquele checklist de conteúdo e vai fazer as questões do Enem de acordo com aquele checklist de conteúdo. Todos aqueles tópicos você precisa fazer questões, você precisa ver a resolução dessas questões, você precisa procurar tudo acerca delas, tá? E tá tudo pronto para você, tá tudo extremamente detalhado. E basicamente você vai ter todas as questões divididas por ordem de dificuldade, você vai ter resolução das questões em texto, em videoaula, as palavras-chave das questões, todas as técnicas para você ser aprovado, o envio e recebimento de redação e tá tudo absolutamente pronto para você. A gente aqui do repertório fez um super aparato para você ser aprovado em 15 dias para o Enem. Sabe a redação do Enem? O que a gente fez? Olha só, no PDF que eu vou passar, que você vai entrar nos grupos de WhatsApp para baixar ele, eu coloquei uma fórmula pronta para você. Só que essa fórmula não vai caber para todos os temas. A fórmula que a gente utilizou, Constituição Federal e Zeigman-Bauman, está justamente aqui dentro da nossa plataforma. E dentro da nossa plataforma, sobretudo, você vai conseguir enviar e receber a sua redação. Você vai conseguir baixar todos os PDFs, vão ter aqui todas as estratégias para você gabaritar o Enem e tá tudo absolutamente pronto para você. Tudo pronto, tudo extremamente detalhado, todas as aulas, todos os PDFs, todo o material que você precisa para ser aprovado no Enem. E basicamente agora você precisa fazer uma escolha. Clique agora no link que está abaixo do nosso vídeo para você entrar nos nossos grupos de WhatsApp e para você se inscrever na nossa plataforma, na plataforma Repertório, porque você vai ter todo esse aparato, tudo pronto para você alcançar mais de 900 pontos na redação em 15 dias para o Enem. E sobretudo ter mais de 100 acertos nas questões do Enem, utilizando aqui as nossas questões, utilizando as nossas estratégias, todo o aparato necessário para você tá aqui. Clique no link que está abaixo aqui desse vídeo mais uma vez e eu te espero lá se você realmente escolher ser aprovado.